E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da teoria da pena. Nós vamos falar sobre as penas restritivas de direitos, vamos falar sobre a pena de multa e vamos traçar algumas considerações iniciais com relação à aplicação da pena privativa de liberdade. Então, hoje, no decorrer da aula, nós vamos abordar os principais aspectos de todos esses temas, com a ressalva de que, com relação à pena privativa de liberdade, nessa sim, nós vamos exercer um aprofundamento maior, especialmente porque é isso que mais se cobra nas provas de concurso público. Então, a partir da aula que vem, nós vamos estudar de forma específica a primeira fase, a segunda e também a terceira, com um detalhe. Nós vamos esboçar, sim, alguns cálculos, alguns métodos de cálculo aqui na nossa lousa. Perfeito? Bom, com relação às penas restritivas de direitos, o que é que você primeiramente precisa saber? Que elas são penas autônomas, ok? E elas não são aplicadas imediatamente, ou seja, quando eu tenho um tipo penal incriminador, cujo preceito secundário, ou seja, a pena cominada, ela vem descrita, perceba que nós não temos previsão legal de uma pena restritiva de direitos. Nós temos pena privativa de liberdade, temos multa, mas pena restritiva de direitos, não. Ou seja, a pena restritiva de direitos, ela é autônoma, ela não pode ser aplicada de forma cumulativa com uma pena privativa de liberdade. E perceba, a pena restritiva de direitos, ela é fruto da conversão de uma pena privativa de liberdade. Ou seja, o magistrado, num primeiro momento, ele vai aplicar a pena privativa de liberdade. Então, ele vai passar pelas etapas de aplicação da pena privativa de liberdade e depois, quando ele chega em determinado quantum de pena, é que ele vai eventualmente efetuar a conversão dessa pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos, tá? Nós vamos ver aqui na aula, é evidente, que existem requisitos e situações que vão abalizar, que vão permitir seja realizada essa conversão. As penas restritivas de direitos, elas podem ser, inclusive, genéricas, que são aquelas que vão operar na substituição de qualquer delito. Ou seja, o juiz ele vai calcular a pena privativa de liberdade de determinado delito e vai poder operar a conversão de forma irrestrita, ok? Por outro lado, elas podem ser específicas, ou seja, a sua aplicação ela vai se delimitar para determinados crimes, ok? Um outro detalhe muito importante é que a monitoração eletrônica ela não é uma espécie de pena restritiva de direitos, ok? Ela não é uma espécie de pena restritiva de direitos. Pois bem, com relação às penas restritivas de direito, nós temos os pressupostos para que seja efetivada a substituição. Lembrando que, num primeiro momento, o magistrado ele vai operar o cálculo da pena privativa de liberdade, ok? Bom, se o crime ele é doloso, cometido sem violência ou grave ameaça, a pena privativa de liberdade ela deve ser igual ou inferior a 4 anos. Então, perceba, o magistrado efetua o cálculo da pena, ele chega a um quantum de 3 anos de reclusão. Então, perceba, vamos supor que seja um crime não violento. O juiz ele vai poder operar a substituição? Num primeiro momento, sim, ele vai poder operar. Bom, se é crime culposo, pouco importa a quantidade de pena privativa de liberdade que será cominada, ok? Em se tratando de crimes culposos, qualquer quantum materializado no cálculo da pena poderá ensejar a substituição dessa pena, tá? Por outro lado, se é um crime doloso com violência ou grave ameaça,
a pena privativa de liberdade, ela precisa ser inferior a 1 ano, ok? A pena privativa de liberdade, ela deve ser inferior a 1 ano. Como assim, Laila? Ora, é um crime violento. Nesse caso, ao final, na terceira fase do cálculo da pena, essa pena ela tem que ser menor que 1 ano para que seja operada a substituição. Enquanto que, se tratar de um crime sem violência ou grave ameaça, nós temos uma pena igual ou inferior a 4 anos, ok? Então, atenção para esse detalhe. Por outro lado, não é somente com base no preenchimento desses parâmetros que nós vamos poder substituir a pena. Nós temos as hipóteses em que, num primeiro momento, ela é cabível, mas nós temos situações que vão eventualmente limitar ou excluir a possibilidade de substituição dessa pena. A primeira delas, olha só, reincidência em crime doloso, a não ser que seja reincidência genérica e a substituição ela seja socialmente recomendável, ok? Laila, eu acho isso extremamente amplo. Substituição socialmente recomendável. Realmente, isso aqui ficará sob o entendimento do magistrado, para eventualmente justificar a possibilidade. Então, olha só, reincidência em crime doloso, ela vai impedir a substituição, a não ser que seja uma reincidência genérica. Como assim? Ora, que seja uma reincidência que não se vincule à mesma natureza do crime pelo qual o magistrado esteja efetuando a aplicação da pena, ok? Exemplo, furto. Eu sou reincidente em um furto anterior. Agora, é possível a substituição? Reincidência específica? Não, não é possível, tá? E, além disso, a substituição ela precisa ser socialmente recomendável, tá? Além disso, também temos a segunda situação. É necessário que os indicadores judiciais de suficiência para aplicação da pena restritiva de direitos estejam de acordo. Ou seja, o magistrado, lembra, eu falei no começo da aula, ele vai operar uma substituição da pena restritiva, me perdoem, ele vai operar uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou seja, ele vai analisar, portanto, ali na primeira fase, as circunstâncias judiciais, e perceba que aqui, num segundo momento, já no ato de substituição da pena privativa de liberdade, mais uma vez, esses indicadores que são analisados no momento da fixação da pena base na primeira fase, mais uma vez vão exercer um papel importante aqui. Ou seja, né, nós vamos ter culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do agente e as circunstâncias do fato. Perceba que aqui, por exemplo, nós não temos a menção ao comportamento da vítima. Veja que aqui nós trabalhamos com outras circunstâncias judiciais, tá? Então, atenção para esse pequeno detalhe. Então, o magistrado ele vai ter que cumular todas essas informações. Então, vou dar um exemplo prático, Laila. Me dá um exemplo prático, Laila. Vamos supor que houve a fixação da pena. Perfeito? Um crime de furto, vamos pegar aí um furto qualificado. Vamos supor que a pena estabelecida foi de 3 anos de reclusão. Bom, vamos supor que na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais elas foram favoráveis. E aí perceba que o magistrado, no ato da conversão dessa pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ele vai dizer, considerando inclusive que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis, também há o preenchimento do requisito agora, aqui, quanto à possibilidade de substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, tá? Então, perceba que aqui, mais uma vez, vai haver a utilização da análise judicial que foi utilizada lá na primeira fase, no ato de fixação da pena base, ok? Bom,
Que mais? Quando se tratar, gente, de concurso de crimes, se é um concurso material, a substituição da pena somente vai acontecer se a soma dos crimes não ultrapassarem 4 anos. Essa é a lógica. No cálculo da pena privativa de liberdade, quando se trata de um concurso material de crimes, o que acontece? A gente vai estudar sobre isso. O aplicador do direito, o magistrado, ele vai calcular isoladamente cada crime. Depois ele vai operar o cúmulo material da pena combinada para cada um individualmente. Então vamos supor que eram 2 furtos em concurso material. A pena ficou em 2 anos, no outro a pena também ficou em 2 anos. Nesse caso, 4 anos ainda dá para operar a substituição da pena. Ok? Bom, Laila, é um concurso formal de crimes ou é um crime continuado? Bom, nesse caso a gente vai operar a substituição com base na pena final. A gente vai ver nas aulas seguintes que o critério de aplicação da pena com relação ao crime formal e ao crime continuado é um critério de exasperação. O que significa isso? A gente vai trabalhar com a pena de um crime, mas no final, na terceira fase, a gente vai poder exasperar. Como assim, Laila? Aumentar, multiplicar, estender, acrescentar uma parte sobre a pena que foi atingida na terceira fase. Isso é a exasperação, ok? Então a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, não se preocupe. Mas perceba que aqui no concurso formal e no crime continuado, a lógica não é de cúmulo material, né? A lógica é de exasperação. Então, se na exasperação a pena ficou dentro do patamar de substituição, perfeito, não tem problema. No nosso caso, crime não violento, patamar de exasperação igual ou menor que 4. Culposo, qualquer pena que seja. E crime violento, a pena mínima não ultrapasse 1 ano. Tudo bem? Com relação a tudo isso que nós estudamos, nós temos essas 2 súmulas extremamente importantes, tá? A 588, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tá? Gente, isso cai muito em prova. Essa outra súmula aqui, a 643, a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Ela é uma súmula recente, tá, gente? Mas percebam que isso já era um entendimento consolidado, até mesmo na época em que nós tínhamos uma divergência sobre a execução provisória da pena privativa de liberdade, tá? Lá atrás, quando ainda existia essa divergência, veja que isso não se estendeu para a pena restritiva de direitos. A execução provisória da pena restritiva de direitos, ela nunca foi admitida de maneira pacífica no nosso ordenamento jurídico, na jurisprudência, tá? Então, na verdade, essa súmula, ela veio para materializar o entendimento que já era há muito tempo consolidado. Perfeito? Bom, Laila, tá, a gente tem ali, né, a substituição das penas, da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, mas veja, e se houver o descumprimento das condicionantes? Porque a gente vai ver quais são as hipóteses de substituição, nós vamos ver quais são os tipos, né? Os tipos de pena restritiva de direitos que nós vamos ter. E se houver esse descumprimento, o que vai acontecer? Ora, nós vamos converter a pena restritiva de direitos em uma pena privativa de liberdade, né? Sem problema nenhum. Por outro lado, se sobrevier uma condenação por outro crime e a pena combinada é privativa de liberdade, quem vai decidir isso vai ser o juízo da execução penal. E o juiz ele vai poder, dependendo do caso, deixar de aplicar essa pena se for possível ao condenado cumprir a substituição anterior. Laila, não é possível cumprir a substituição anterior. O que vai acontecer? Vai haver a conversão.
da pena restritiva de direitos, a conversão, repito, da pena restritiva de direitos pela pena privativa de liberdade, ok? Bom, então vamos falar rapidamente sobre as espécies de pena restritiva de direitos. A primeira delas é a prestação pecuniária, que é consistente no pagamento de dinheiro à vítima, seus descendentes ou entidade pública ou privada indicada, na maioria das vezes, pelo magistrado, de valor fixado por ele, desde que não seja inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos, tá? Por outro lado, a perda de bens e valores, que é outra modalidade de pena restritiva de direitos, perceba que ela vai recair sobre o patrimônio lícito do condenado e não é a mesma coisa que o confisco. Então, na verdade, aqui, essa pena restritiva de direitos, ela visa impedir que o réu obtenha vantagens ou benefícios decorrentes da prática da infração penal. Então, veja que a perda de bens e valores, ela sempre vai incidir sobre o patrimônio lícito da pessoa condenada. Por outro lado, a prestação de serviços à comunidade é a atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, geralmente prestadas em hospitais, escolas, estabelecimentos congêneres, sempre com programas vinculados ao Estado, tá? Ela é aplicada por tempo limitado e a sua fixação observa a proporcionalidade entre a pena combinada e o crime que foi praticado. E também há que se levar em consideração a aptidão do condenado para o desempenho dessa atividade, ok? Bom, Laila, me conta como que ficou esse cenário agora por conta da Covid, com relação à prestação de serviços à comunidade. O que aconteceu muito na prática, gente? Nessas substituições, os magistrados, os juízos das execuções penais evitaram combinar esse tipo de pena restritiva de direitos. Por quê? Por conta do perigo de contaminação pela Covid. Então, eu mesma tive situações, processos em que eu peticionei no sentido de informar que, em razão, né, da insalubridade do local, da aglomeração de pessoas, que, né, o condenado ele não ia se sujeitar, se submeter a essa modalidade de pena restritiva de direitos, justamente porque isso o colocaria em uma situação de risco, tá? Então, muitos juízos deixaram, durante a pandemia, de combinar essa natureza de pena restritiva de direitos. A mesma coisa a gente não pode dizer aqui da prestação pecuniária, porque perda de bens e valores, geralmente o denunciado, aliás, o condenado, ele não vai ter patrimônio lícito, né? Então, dificilmente isso entra aqui na perda de bens e valores, porque na prática eles têm sempre um laranja que vai, né, que vai consolidar esse patrimônio dele. E aí acabava que as penas, né, fruto da conversão, ficavam mais em prestação pecuniária e aqui na interdição temporária de direitos, que é o exercício de a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, tá? Laila, mostra para mim um esquema da interdição temporária de direitos. Cargo, função, atividade pública, profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, suspensão da autorização ou habilitação para dirigir, proibição de frequentar determinados lugares e proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. A proibição de frequentar determinados lugares é uma interdição temporária de direitos também muito utilizada quando se tem a substituição da pena, tá? E aqui nós temos, por fim, a limitação de fim de semana, que é a obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado, que é o período no qual poderão ser ministrados aos condenados cursos e palestras, tá? Então, essas são todas as modalidades de penas restritivas de direitos. Gente, lembrando, monitoração eletrônica não é modalidade de pena restritiva de direitos e a pena restritiva de direitos jamais pode ser cominada imediatamente. Ela somente pode ser fruto da conversão de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, ok?
Bom, feitas essas considerações, a gente viu e falou sobre os principais pontos, né, das penas restritivas de direitos. Por outro lado, nós temos já agora para falar sobre a pena de multa, tá? Como funciona a pena de multa? Pagamento ao Fundo Penitenciário Nacional da quantia que é fixada na sentença e é calculada em dias multa, tá? Olha só o detalhe. É cominada de modo indeterminado nos tipos legais de crime, aplicada conforme critérios definidos na parte geral, seja de forma alternativa, seja cumulativa com as penas privativas de liberdade. Então, veja, a pena de multa, ela pode sim ser aplicada cumulativamente com uma pena privativa de liberdade. Com relação à pena de multa, existe um detalhe muito importante de que a legislação especial, muitas vezes, ela dá um tratamento um pouco diferente do tratamento que é dado pelo Código Penal. E por força, lógico, da aplicação do princípio da especialidade, nós vamos aplicar a lei especial. Quer ver um exemplo? Nós temos o exemplo da lei de drogas. Na lei de drogas, nós temos uma especificação dos dias multa. Enquanto que no Código Penal, não, nós temos pena, reclusão, tanto a tanto ou multa. Ou pena, reclusão, tanto a tanto e multa. Mas nós não temos ali sequer uma base mínima e máxima de dias multa para fins de fixação. Enquanto que na lei de drogas, vocês vão ver que existe. Então, atenção para a natureza do crime que você está julgando, para a natureza do crime que você está materializando a aplicação da pena. Por quê? Existem sim algumas especificidades, a exemplo da pena de multa, ok? Bom, quais são as hipóteses, Laila, em que a aplicação da pena de multa não depende da cominação da pena privativa de liberdade? Geralmente, quando nós temos, né, o crime, a previsão legal, no preceito secundário, pena, detenção de tanto a tanto, ou, olha aqui, né, a palavra ou multa. Se é ou pode ser só multa, ou pode ser só pena privativa de liberdade. E é nisso que nós entramos aqui. Quando a pena de multa que é aplicada de forma isolada em substituição à pena privativa de liberdade, que seja igual ou inferior a 1 ano. Então, veja, eu tenho uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano, eu vou operar a substituição pela pena de multa isoladamente. Segunda situação, a pena de multa acumulada com a pena restritiva de direitos, substitutiva da pena privativa de liberdade, que seja superior a 1 ano. Tá? Para a gente operar isso, essa mecânica, nós temos que levar também em consideração algumas variáveis, tá? Veja, a determinação da quantidade de dias multa, ela é definida de acordo com o injusto penal e a culpabilidade do autor, e também em razão da capacidade econômica do autor. Olha só esse detalhe aqui, que tem no livro digital de vocês. De acordo com o tipo de injusto penal e a culpabilidade. Isso aqui é uma concepção com relação à pena de multa utilizada pelo doutrinador Juarez Cirino. Ele sempre trabalha em injusto penal e culpabilidade. Laila, o que é o injusto penal? De maneira bem simples, é o fato típico e a ilicitude analisados de forma conjunta. Então, quando eu digo para vocês injusto penal, eu estou dizendo que o fato é típico e ilícito. E aí perceba que ele trata aqui, e a culpabilidade do autor, que é o terceiro substrato do crime, tá? Então, atenção para essa nomenclatura injusto penal, que nada mais é do que a análise do fato típico e da ilicitude no mesmo contexto, de uma forma mais objetiva, ok? Bom, como é que essa pena de multa ela vai ser aplicada? Gente, aqui também nós temos 3 fases para aplicação da pena de multa, tá? Aqui também nós temos 3 fases para aplicação da pena de multa. Primeira delas, estabelecer o número de dias multa dentro do limite de 10 a 360 dias, salvo excepcionalmente legislação especial, a exemplo da lei de drogas, tá? Então, coloquem esse adendo no material de vocês. A regra é
isso aqui, mas se a legislação penal especial prevê de forma distinta, vamos seguir a previsão da lei especial, a exemplo da lei de drogas, perfeito? Bom, então estabelecido um número de dias multa de 10 a 360. Quais são os parâmetros a serem observados? Gravidade do crime, aí vem culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e as circunstâncias legais, que são as causas de aumento de pena e as causas de diminuição. Então, perceba que na primeira fase do cálculo da pena de multa, nós temos uma semelhança com a primeira fase do cálculo da pena privativa de liberdade. Nós vamos analisar também as circunstâncias judiciais e vamos fixar um número de 10 a 360 dias multa, ok? Além disso, questões relacionadas às circunstâncias legais, como, por exemplo, causas de aumento ou causas de diminuição. Nesse momento também, da primeira fase da aplicação da pena de multa, nós vamos analisar, tá? Por outro lado, na segunda fase da pena de multa, o juiz ele vai encontrar o valor de cada dia multa de acordo com as condições econômicas do sentenciado. Olha só, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Então, na sentença, ele vai trazer essa diretriz, ele vai colocar com relação à capacidade econômica do réu, e ele vai ter que fundamentar sobre isso para poder chegar a esse valor, né, materializar esse valor do que seria a quantidade, né, do dia multa. Então, ele faz isso, ele opera isso aqui na segunda fase. E, por fim, na terceira, nós vamos ter somente a sua materialização quando a fixação dos dias multas em seu valor máximo e a situação econômica do réu não seja suficiente no caso concreto. Nessa hipótese, o juiz ele vai poder levar a pena até o triplo. Então, a rigor, nós temos duas fases na fixação da pena de multa. Por isso que na primeira fase a gente já vê tudo. Já vamos ver circunstâncias judiciais, e se tiver circunstâncias legais, a gente já mete no meio também. Laila, mas e se tiver reincidência? Olha aqui também. Por quê? Porque na segunda, ele já fragmenta isso em um valor. Na segunda, o juízo já vai fragmentar isso em um valor pecuniário. Excepcionalmente, haverá uma terceira fase. Quando? Quando o juízo se convencer de que existe a viabilidade para elevação da pena em até 3 vezes. Elevação da pena de multa em até 3 vezes. Então, cuidado, cuidado. Nós temos a estratificação em fases do cálculo da pena de multa, mas a rigor nós temos duas fases. A primeira, circunstâncias judiciais, em muito se assemelha com a pena privativa de liberdade, mas causas de aumento e diminuição, mais qualquer outra circunstância legal, como, por exemplo, a reincidência. Então, é como se você comprimisse as 3 fases da pena privativa de liberdade na primeira fase da pena de multa. Porque a sua fundamentação concreta vai ser com base nisso na primeira fase. Na segunda fase da pena de multa, você vai chegar ao quantum, ao valor do quanto seria esse dias multa. Ah, esse dias multa vai valer R$100, R$80. Então, perceba que você precisa, para poder fixar esse valor, analisar tudo isso na primeira fase. Excepcionalmente, nós vamos ter a terceira, quando for a causa, né, quando for cabível a elevação até o triplo, ok? Vamos dar um intervalo e a gente já volta daqui a pouco.